Tudo bem? Mais uma vez, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos então mais uma vez permitindo que a espiritualidade nos abrace o coração, nos envolva com essa energia de paz, de luz, que tanto nós carecemos para poder fortalecer o nosso coração, trazer entendimento para a nossa caminhada. Vamos aproveitar o Evangelho dessa manhã, que sempre é uma contribuição muito importante para que a gente possa se consolidar na vida, compreendendo, entendendo todos os desafios, as dificuldades que aparecem, né? E que a gente precisa lidar da melhor forma possível para utilizar esses desafios como lições, né? E não como punição divina, porque na verdade não é. Então que nós possamos agora fechar os nossos olhos, tranquilizar o nosso coração e fazer emanar do nosso ser esse sentimento de gratidão pela vida, dizendo e ajoelhando espiritualmente, dizendo a Deus, nosso Pai Criador, obrigado, Senhor, por mais um dia que se inicia na nossa caminhada. Obrigado, Senhor, pelo sol que mais uma vez ilumina e aquece o nosso coração, pelos benefícios e os recursos da vida que nos favorece a caminhada, para que nós possamos aprender, trabalhar e servir. Encha, Jesus, o nosso coração de alegria e de paz, para que de alguma forma nós possamos usufruir desses benefícios do Evangelho para melhorar a nossa caminhada. Enche de luz, de inspiração e de amor o coração do nosso irmão Sérgio, que mais uma vez oferece o seu trabalho para que nós possamos receber através dos benefícios da espiritualidade o Evangelho iluminativo do Cristo, que melhora o nosso coração e nos direciona para o caminho do bem. Muito obrigado, Jesus, por esse momento, por esse instante, por essas energias palpitantes que nós sentimos em nosso coração e nossa vida. Obrigado, Senhor, por esse abraço que nós percebemos, que nós assimilamos nesse instante e que de alguma forma nos dá a certeza de que nós não estamos sozinhos. Muito obrigado, Jesus. Permita que nós possamos iniciar a nossa tarefa e o nosso trabalho nesse instante. Que assim seja. Que assim seja. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre um ponto muito importante que cada um de nós tem, né? Que Deus nos deu, o livre arbítrio, a liberdade que nós temos, todos nós, de fazermos o que quisermos da nossa vida. É conosco mesmo, né? Então somos sempre livres para agirmos da forma como quisermos. Então isso é uma liberdade que todos nós temos, né? Muito importante, né? Que é a liberdade de cada um, né? A opção de cada um de levar cada existência terrena da forma que quiser, né? A gente não veio para cá, né, com uma marca, né? Você vai seguir o caminho do bem, você vai seguir o caminho do mal. Não. Nós é que vamos escolher através dos nossos atos, das nossas atitudes, né? Então, para nós entendermos esse livre-arbítrio, nós temos que voltar na nossa situação de espírito, antes de encarnarmos, lá no plano espiritual. Lá inicia o nosso livre-arbítrio, porque lá o espírito que está se preparando para reencarnar, ele tem a liberdade de escolher a existência que ele quer ter, né? E assumir compromissos, né? Que ele vai escolher para ele mesmo, para que ele possa depurar o seu espírito, para ele possa se tornar menos imperfeito aqui, que é a oportunidade que ele tem. A oportunidade que ele tem é exatamente na reencarnação, na outra existência que ele tem. Então, ele escolhe, né, as provas. Isso é liberdade de escolha, né? Para a gente entender isso, nós temos que pensar que antes, né,
de nós encarnarmos, antes de gerarmos um corpo físico, né, o ser humano, já existe um espírito aguardando aquele corpo para habitar. Então, primeiro está lá o espírito aguardando e depois se gera o corpo físico. Então, isso quer dizer que o ser humano, ele só gera o corpo físico. Então, ele só transmite para os seus filhos a sua genética, mais nada, porque vai estar já um espírito preparado de comum acordo. Isso é muito importante. O espírito já sabe aquela família que vai ocupar, e antes, muito antes disso, aquela família já sabe que tipo de espírito vai ocupar aquele corpo carnal. É interessante isso, né? Então, mas existe isso. Então existe um comum acordo. Logicamente que ao assumir, né, ao entrar no corpo físico, ao renascer, tudo isso é apagado da memória dos pais e daquela criança que vai nascer ou que nasceu, né, propositadamente. E essa escolha também, lá no plano espiritual, pelo espírito, depende muito do grau de perfeição que ele se encontra. Que isso é dado a ele, porque se você pega um espírito que desencarnou, que não aprendeu nada, não desenvolveu nada, só fez atrocidades, na hora que ele vai reencarnar, ele não tem essa liberdade de escolha, não. Para ele vai ser imposto. Você vai reencarnar dessa forma para pagar tudo aquilo que você fez, né? É diferente. Então, nós aqui já temos um certo grau evolutivo. Então, quando você diz assim, o espírito escolhe aquela família, né? Hoje, obviamente, que a família é a mesma, né? Então, não existe mais tanta inimizade, né? Tantos débitos, né? Para a gente quitar com os nossos familiares. Mas a gente não pode esquecer que sempre entram agregados na família. Então, muitas vezes, né, um genro, uma nora, né, um filho ou a filha que casa, um neto ou a neta que casa. Então, estão entrando espíritos diferentes. E pode ser que para esses espíritos a gente ainda tenha, né, alguma rivalidade no passado. Então eu já venho para cá no convívio familiar, né? na amizade do amor fraternal, amor filial, a gente acabar com todas essas inimizades, né? Então essa escolha é muito importante. Só que esse livre-arbítrio, ele continua com o espírito encarnado. Então, nós encarnamos aqui, nós continuamos com a liberdade de fazer o que quisermos da nossa vida, né? E se a gente não consegue, né, conter a influência da matéria, a gente acaba não cumprindo aqueles compromissos que nós assumimos lá em cima, porque a nossa existência aqui nada mais é do que uma prova para o espírito que se encarnou, prova que ele escolheu lá em cima, as dificuldades que ele escolheu lá em cima, né, para depurar o seu espírito, né? Então, é isso que constitui o livre-arbítrio, né? Essa liberdade, né? Então, nós precisamos, né, nos sentirmos livres para decidir o que fazemos da nossa vida, né? É uma liberdade, uma coisa maravilhosa isso que Deus nos deu, né? E sem o livre-arbítrio, né? Se nós não tivéssemos esse livre-arbítrio, nós não teríamos culpa do mal que nós praticarmos e nem mérito do bem, né? Porque não tinha liberdade, é tudo imposto, né? Já está escrito,
né? Como a gente fala assim, o meu destino é esse. Isso não existe. Nós é que escolhemos. Então, vamos voltar para o Livro dos Espíritos em duas perguntas que Allan Kardec fez aos Espíritos. Então, relembrando, né, o Livro dos Espíritos, ele foi editado, publicado em 1857 na França, por Allan Kardec. Naquela época que começaram as comunicações mediúnicas, os espíritos começaram a demonstrar a sua existência. Primeiro através de barulhos, de mesas que moviam, depois através dos próprios médiuns. Então, Allan Kardec, em reuniões com os médiuns, né, recebia essas informações dos espíritos. Então ele perguntava. Então esse livro, que é muito importante, que apesar de ter sido editado em 1857, se a gente lê ele hoje, é super atual, parece que foi feito ontem, né? As perguntas e as respostas que tem nele. Então são 1080 perguntas com suas respectivas respostas, né? E aí eu vou pegar duas questões, a número 843 e 844, que fala sobre livre-arbítrio. Então Allan Kardec chega e pergunta aos espíritos através de comunicações mediúnicas, né? O homem tem livre-arbítrio nos seus atos? Aí eles respondem: porque tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina, né? E a questão seguinte, que é 844, Allan Kardec insiste e pergunta: o homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento? Aí eles respondem: ele tem a liberdade de agir desde que tenha a vontade de fazer. Nas primeiras fases da vida, quer dizer, na infância, né, quando a criança começa, né, a crescer, a liberdade é quase nula, sem dúvida, né? Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades, com a melhoria, né, da inteligência, das tendências, né? Aí aquela criança, né, que vai crescendo, ela começa a exercitar mais o seu livre-arbítrio. Estando os pensamentos das crianças em relação com as necessidades da sua idade, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que são necessárias. Lógico, né? Uma criança, ela vai crescendo, qual é a liberdade dela? Né? É o que interessa a ela naquele momento, né? Um bebê, qual é o dever? É a vontade de mamar, né? Tem fome, né? A criança quer brincar, né? Quer fazer alguma coisa, então ela externa o seu livre-arbítrio. E à medida que ela vai crescendo e entra na fase da adolescência, aí obviamente essa liberdade aflora muito mais, até chegar na fase adulta, né? Então são os anseios, os desejos, né? As necessidades. Então o espírito encarnado externa tudo isso, né? Então nós falamos muito em fatalidade, né? A fatalidade, como vulgarmente ela é compreendida, significa o quê? A decisão prévia de todos os acontecimentos, né? Se isso fosse verdade, né, não havia a necessidade de você externar o seu livre-arbítrio. Por quê? Porque já está tudo feito, vai acontecer mesmo, né? Então, isso aí ia tolir totalmente a liberdade do ser humano. Então, o que que a gente ter inteligência, né? Iniciativa, se eu não posso colocar isso à prova, né? Porque existe a fatalidade. Então, a fatalidade, ela pode até aparecer, né, em função das provas, dos compromissos que eu assumi, né? Os acontecimentos que podem ocorrer em função de fazermos isso realmente acontecer ou não. Então depende de nós.
Então, se eu não assumo, se eu não coloco aquela prova, né, como deveria, aí vai acontecer uma fatalidade, alguma coisa, mas a culpa é minha, eu é que não fiz. Então, não existe isso. Então a pessoa fala assim: ah, meu destino é esse. Não, o seu destino é você que faz, você que decide o que você quer da sua vida. Por quê? Porque você faz isso através dos seus atos, das suas atitudes. Então você faz do seu espírito. Nada está programado para nós, a não ser as nossas provas que nós mesmos escolhemos. Mas não tem esse negócio de assim: ah, isso aí aconteceu por acaso. Não, nada acontece por acaso na nossa vida, na nossa existência. Tudo tem uma razão de ser. A única fatalidade que existe, né, é a morte. Essa nós sabemos que um dia vai ocorrer. Não sabemos quando, de que forma vai ser, né? Não, temos todos nós um prazo de validade. Então, uns é meses até, outros têm um prazo de validade de 20 anos, 50 anos, 100 anos ou mais. Não sabemos disso. Isso sim é uma fatalidade que vai ocorrer, né? E nós já sabemos disso, né? Por isso que cada segundo nossa vida é muito importante, né? Porque você não sabe o que vai acontecer no segundo seguinte, né? Então nós temos que aproveitar o máximo o nosso presente aqui, né? A nossa vida, essa existência, essa oportunidade que nós estamos tendo, né? E nós não somos uma máquina, como diz o Livro dos Espíritos, porque nós temos inteligência, nós pensamos, nós analisamos, nós decidimos, né, livremente. Isso que é muito importante, essa liberdade que eu tenho, né? Nós temos essa iniciativa, né? Por quê? Porque nós somos espíritos encarnados e não podemos esquecer que trazemos conosco, sob o nosso corpo físico, todas as qualidades e os defeitos que temos, que trazemos de vidas passadas. Isso está impregnado no meu perispírito. Então isso faz com que eu coloque as minhas qualidades para fora, né, em benefício meu e dos outros, e os meus defeitos eu vou tentando corrigir, né? E cada defeito que eu corrijo, eu torno o meu espírito menos imperfeito, né? Então a nossa finalidade aqui é o quê? É nos tornarmos felizes e perfeitos, né? Ninguém veio aqui para ser infeliz e para continuar imperfeito. Vai depender de nós, exclusivamente de nós, né? Então, a questão do livre-arbítrio, né, ela pode se resumir da seguinte forma: o homem não é fatalmente conduzido ao mal, não é, tá? Os atos que praticam, né, eles não são um decreto do destino, de forma alguma, nem os crimes que ele faz, né? Nada disso está escrito, né? Ninguém é conduzido ao mal, ou seja, por pior que o espírito encarnado seja, ele não é 100% mal. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem de Deus, à sua semelhança. E cada um de nós, quando veio para cá, tem uma centelha divina dentro. Essa centelha divina, ela muitas vezes, ela fica estática, ela não apaga, mas ela fica aqui. À medida que eu vou desenvolvendo, que eu vou melhorando, ela vai aflorando, vai aumentando essa luz interna. Esses espíritos inferiores também têm isso. Então eles não são 100% maus. Quando um espírito inferior faz uma série de atrocidades, né, crimes, enfim, e é condenado, vai para a prisão para pagar a sua pena,
né? Muitas vezes, na prisão, ele se arrepende. Na hora que ele se arrepende, essa luzinha, ela começa a aumentar. Então, a parte boa dele aparece e vai suplantar aquela parte ruim que ele tinha. Então, ele paga a sua pena, ele sai da prisão e nunca mais vai fazer aquilo que fazia antes, porque ele se arrependeu. Então, ele não é totalmente mau, né? Então, aquela luz, ela aumentou, acendeu. Por outro lado, nós temos também outros que podem ficar anos e anos na prisão, essa luz não aflora, não acende, e quando eles saem, continuam fazendo as mesmas atrocidades. Mas um dia vai mudar, né? Muitas vezes, o Espírito, ao escolher a sua prova, né, ele vai passar a sua existência numa comunidade em que o crime impera, né? Mas ele escolheu de propósito, porque ele quer ter a força suficiente para não entrar nesse ambiente criminoso. Então ele vive em volta, né? Tendo em volta toda essa maldade que existe, e ele não entra, não participa. Ele continua tendo a sua vida normal, né? Quer dizer, as circunstâncias do ambiente não afetam ele, e nem a circunstância que ele vive, né? Então, ele escolheu de propósito para testar, né, que ele não vai aderir àquela comunidade, né, que pode prejudicá-lo muito. Por outro lado, nós vemos também espíritos que se encarnam em famílias perfeitas, né, que têm toda a educação, toda a instrução, todo direcionamento, né, melhor possível. E quando esses espíritos encarnados, esses seres humanos chegam na idade adulta, eles acabam entrando no caminho do mal, e muitas vezes a gente vê, infelizmente, crimes que matam até os próprios pais. Então aquele ambiente de amor, né, perfeito, também não interferiu na vida dele, tanto que ele foi para o mal. Então vai depender muito, né, da decisão de cada um em que caminho seguir. Por isso diz que ninguém é conduzido ao mal nem ao bem, é uma decisão nossa. Nós sempre vamos ser livres para escolhermos o que nós quisermos para a nossa vida, não tem jeito, né? E podemos afirmar então que o homem, né, é um espírito eterno, sem dúvida, né? Criado por Deus à sua imagem e semelhança, né? E destinado à felicidade e à perfeição, que ele vai adquirir através do exercício do seu livre-arbítrio, né? Somos nós que decidimos, que nós fazemos. Então, só que tem uma coisa muito importante: por sermos livres, né, e decidirmos o que quisermos e tomarmos as nossas medidas, nós somos responsáveis por todos os nossos atos, não tem jeito. Então eu não posso acusar ninguém de ser responsável pelos meus atos, nem eu sou responsável pelos atos dos outros. Por mais que eu seja influenciado por alguém, por mais que eu receba orientações, quem vai decidir sou eu. Então, se eu recebi uma orientação e fiz, aí eu vou culpar aquela pessoa que me orientou daquela forma? Não. Eu ouvi aquilo e tinha a capacidade de discernir se aquilo era bom ou ruim para mim. Então a responsabilidade é minha. Então esse é o preço da liberdade. Ser responsável pelos seus atos.
por tudo aquilo que você fez ou vem a fazer. A decisão é tua, né? Aí você fala assim, mas como é que eu posso, né, me lembrar dos meus compromissos, das minhas provas, se apagar da minha memória propositadamente? Mas a gente tem relances de memória. Quando nós dormimos, né, nós recebemos avisos do plano espiritual que só nos quer o bem. Quando percebe que eu estou desviando, né, do caminho certo, vem um avisozinho na minha consciência: você está indo para o lugar errado. Isso ou a gente ouve ou ignora, mas aí é uma decisão nossa também, né? E muitas vezes a gente aceita valores tão sutis, né, daqueles adultos que convivem conosco, que nós assimilamos aquilo e nem pensamos e nem analisamos direito. Muitas vezes, por exemplo, você tem uma criança que está ouvindo, né, os adultos falarem sobre assuntos delicados como sexualidade, religião. Eles captam, né? A criança capta aquelas ideias, né, e absorve aquilo, quer dizer, sutilmente. Lógico, é uma criança, ainda não tem a capacidade de gerir isso, mas nós temos. Então, se nós ouvirmos alguma coisa, antes de compartilhar, né, antes de colocar em prática, vamos analisar primeiro. Nós somos inteligentes o suficiente para saber o que é bom ou ruim para a nossa existência terrena aqui, né? E qual seria, muitas vezes, as nossas opiniões, né? Será que são nossas mesmo, né? Sobre sexo, raça, cor, religião. Será que nós não somos influenciados pelos outros, né? Vamos ter a nossa opinião, vamos analisar, né? Somos, como eu falei sempre, Deus nos deu inteligência, iniciativa para fazermos o que quisermos de melhor na nossa vida, né? E muitas vezes também nós trazemos, né, hábitos do passado, né? Ou de vidas passadas, né? Trazemos conosco, né? Ou presente. Então, às vezes a pessoa pergunta a você: por que você faz isso? Ou por que você faz dessa forma? Aí você fala assim: porque meu avô fazia, passou para o meu pai e meu pai passou para mim. Naquela época, pode ser, né, que seu avô fazia, era válido, mas pode ser que agora não seja mais, né? Então, temos que analisar tudo isso. Tem hábito, tem crenças boas, obviamente, e a gente se preocupa muito com os outros. O que vão falar de nós, né? Então eu deixo muitas vezes, né, vou tolir a minha liberdade preocupado com o que vão falar. Então eu falo assim: nossa, eu gostaria de usar essa roupa, é tão bonita, fica tão bem em mim, mas o que será que vão falar disso? Não importa, né, o que vão falar. Você se sente bem, você tá certo de que aquilo é bom para você, então faça. Aí eu pego e falo assim: vou sair escondido de casa, porque eu não quero que ninguém veja que eu vou entrar no centro espírita. Porque o que vão falar? Não importa o que vão falar. Você se sente bem no centro espírita? Ótimo! Tem tanta gente que se sente bem na igreja católica, tem tanta gente que se sente bem num templo evangélico. Não importa, é o que você quer. É essa liberdade que não pode ser tolhida pelos outros. Não, você tem que viver realmente a sua vida da forma como você acha que é melhor para você. Isso é livre-arbítrio. Então tem uma passagem, né, no Evangelho muito interessante, que Jesus já fala sobre isso, né, sobre coisas que são válidas, né, que eram válidas no passado e que não valem mais, que naquela época era um mandamento de Moisés para os judeus. Eles não podiam ter nenhuma atividade no sábado. Não era proibido. E Jesus chegou e falou assim: o sábado foi feito por homem
e não o homem para o sábado. Então, o sábado você faz o que você quiser, um dia como qualquer um outro, né? E hoje, às vezes, tem até uma religião que proíbe, né? Que você trabalhe no sábado, né? Mostra, se você precisa trabalhar, você vai deixar de trabalhar, você vai perder seu emprego, enfim, você tem que avaliar, Então, são coisas que muitas vezes eram válidas lá atrás e hoje não são mais. Por isso que nós temos que analisar se ainda vale a pena colocá-las em prática ou não, né? Então, gente, era isso que eu queria ter trazido para nós aqui, né? Essa liberdade, que coisa linda isso, né? Liberdade que cada um tem de fazer o que quiser da vida. Só depende de cada um de nós. E que a gente procure, né, fazer que seja o melhor para nós. Porque nós estamos aqui para isso, né? A Terra, né, é uma escola para nós. E nós estamos aqui para sermos felizes e para nos tornarmos um dia perfeito. Nós estamos evoluindo, né? Estamos melhorando. Se a gente for pensar, que não vou me lembrar qual era a minha existência 500 anos atrás, mas com certeza era bem pior do que a que eu estou tendo hoje. Eu melhorei muito, ainda tenho muito, todos nós, né? Ainda tem muito que melhorar, mas já melhoramos, que é uma grande coisa. E um dia nós vamos ser completamente felizes, todos nós, e perfeitos. Aí a gente não vai voltar mais aqui, não vai precisar, né? Para quê? Nós já cumprimos a nossa missão e tornamos um espírito perfeito. Baseado em quê? No exercício do nosso livre-arbítrio. É isso, né? Fazemos o que nós achamos que era melhor para a nossa vida, para a nossa existência terrena. Então, gente, muito obrigado. Que Jesus continue sempre nos iluminando e nos fazendo seguir o caminho do bem, né? Que assim seja. Nós vamos então mais uma vez agradecendo a Deus, a Jesus, pelas palavras do Evangelho dessa manhã, que nós possamos nesse momento que antecede os nossos passes, conectar o nosso pensamento e o nosso coração com a espiritualidade maior, que convoca cada um de nós nesse momento sair de dentro dos nossos próprios problemas, das dificuldades que nós carregamos, mas pensar um pouco no outro, naquele que muitas vezes distantes daqui se encontram com grandiosas dificuldades emocionais, espirituais, aqueles que ainda não conseguiram entender o caminho de ascensão, de luz, de aprendizado que a vida nos oferece para que nós possamos nos tornar pessoas melhores. Aqueles que ainda têm dificuldades de levar o seu pensamento em prece, em oração e reconhecer a vida perante o Criador. Aqueles que estão vivenciando vícios de todas as naturezas, de toda a natureza. Irmãos nossos que lutam fervorosamente para se desvencilhar de substâncias, de vícios emocionais, de apegos desnecessários, que todos eles possam receber as bênçãos de Jesus e o nosso melhor sentimento de vibração para que consigam se desvencilhar desses sentimentos que dificultam a caminhada. Que nós possamos também, na companhia
dos benfeitores amigos adentrar os lares, principalmente os lares aonde existe ainda o desentendimento, a discórdia, a incompreensão, a falta de perdão, para que todos eles possam receber a centelha do amor misericordioso de Jesus e envolver os seus corações nesse sentimento fraternal, de união, de comprometimento com o bem. Que nós possamos, com a permissão de Jesus, vibrar em nossos lares. Que lá possa permanecer a paz do Senhor. Que lá nós possamos nos esforçar a cada instante para melhorar o nosso coração e nos tornarmos exemplos para aqueles que convivem conosco. Que essa paz que nós sentimos possa envolver também os nossos lares. Que nós possamos vibrar pelos nossos amigos, vizinhos, parentes, aqueles que nós conhecemos que se encontram enfermos, hospitalizados ou acamados nas casas, que todos possam receber as bênçãos e o envolvimento amigo e acolhedor do nosso Mestre Jesus. E por esse templo, Jesus, nós queremos te pedir que aqui possa permanecer sempre a sua luz, a sua paz, que todas as pessoas que adentrarem esse hospital, essa escola, esse instituto educacional, possam sair daqui fortalecidos, encorajados e, acima de tudo, confiantes em dias melhores. Muito obrigado, Jesus, por esse momento, por esse instante, por essas lições, por essa energia que toca o nosso coração e nos movimenta para frente. Que nós possamos fazer a nossa parte, com dedicação, com amor, com carinho e com desprendimento, para que de alguma forma possamos ser operários, trabalhadores do teu amor misericordioso. Que assim seja, graças a Deus.